comentei assim que a gente não precisa ter rotação para ter o momento angular. Então, o momento angular estou representando pela letra L. Então, o momento angular, né, se for para uma partícula, a gente pode escrever um produto vetorial, R vetorial P, ou podemos escrever que o momento angular é o I vezes ômega, né? Ou a magnitude é igual a L, R, P, seno θ, ou L igual a I0 vezes ômega. Né? Então foram os tópicos dessa aula, momento angular. Então ele é o análogo do momento linear na translação. Ele é análogo a P igual a M vezes V. Determine o momento angular dos objetos A e B. Então tem um objeto aqui A, tem um objeto B, em relação aos eixos. Então tem dois eixos de rotação. Esse eixo 2 sai do plano do quadro e esse eixo 1 entra no plano do quadro. Okay? Como é que eu sei que ele entra? Porque aqui eu tenho uma rotação anti-horária. Tem uma rotação horária aqui. Então a rotação horária, o que eu faço? Eu pego os dedos da mão, os 4 dedos, e coloco no sentido da rotação. O polegar me diz se o eixo de rotação entra ou sai do plano do quadro. Então, se eu faço isso daqui, esse movimento de rotação, então o eixo de rotação nessa primeira figura entra no plano do quadro. Eu posso dizer que é isso daqui, né? Entra. E esse eixo de rotação aqui, ele sai do plano do quadro. Porque se eu pegar os dedos na direção dessa seta aqui, né? Fizer esse movimento, vou fazer aqui para mim, o polegar aponta no eixo de rotação. Então, isso aqui é o ômega, é o eixo de rotação aqui. Tá? A gente representa por um x quando ele entra no plano do quadro, o eixo. E uma bolinha quando ele sai do plano do quadro. Mas eu quero saber o seguinte, qual é o momento angular dessa partícula A, que possui uma velocidade, né, uma velocidade aqui. Qual é o momento angular dela em relação a esse eixo de rotação? Então eu vou usar a definição do momento angular para uma partícula. É que eu vou usar o módulo primeiro. Então, para essa letra A, o momento angular em relação ao eixo de rotação 1 vai ser a massa da partícula vezes a velocidade da partícula vezes o seno do ângulo. Como é que eu determino esse seno? Eu vou determinar qual é a distância do eixo de rotação até a partícula. Então, esse daqui é o eixo de rotação, é o ângulo, né? Entre... Vou fazer bonitinho. Então, é R, o momento linear, que é a massa, vezes a velocidade de A, e seno de θ. Okay? Então, esse é o momento angular. O que é esse seno? O seno de θ aqui é o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade. Então, aqui está o vetor posição, que localiza a partícula em relação ao eixo. Aqui em cima tem a velocidade da partícula, que está bem pequenininha, mas a velocidade da partícula está aqui. E θ é o menor ângulo entre esses dois vetores. Então, o momento angular em relação a esse eixo vai ser RA, MA, VA, seno de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1, né? Então, esse momento angular L1 aqui vai ser a massa da partícula. O raio vale 2 metros, né? Vale 2 metros. A massa da partícula vale 2 kg. A velocidade da partícula vale 0,60 e o seno de 90 graus, que é igual a 1. Então, esse momento angular dessa partícula é igual a 2,4 kg metro quadrado dividido por segundo. O que é o momento angular? Então, se essa partícula tem um momento angular muito grande, para eu tirá-la desse momento angular, eu tenho que aplicar um torque externo muito grande. É como era o momento linear. Uma partícula com momento linear pequeno, eu consigo alterar esse momento linear. Ou muda a direção, ou muda a magnitude. Aqui esse momento angular é pequeno. Então essa partícula ela pode ter esse momento angular alterado. Simplesmente
é aplicando um torque externo, que vai ser o tópico da próxima aula. Mas o momento angular ele simplesmente mede esse produto, que é o raio, né? Então, vou escrever aqui em cima, que é o raio de giro, né? Em torno do eixo de simetria, que no caso é o eixo 1, vezes o momento linear. Isso aqui é um produto vetorial. Então, isso aqui é R igual a P seno θ. Qual é a direção desse vetor momento angular? É a direção do eixo de rotação. Eu posso mostrar isso daqui calculando a grandeza vetorial. Então, veja aqui. Vou calcular a grandeza vetorial para saber a direção do vetor momento angular. Então, ele vai ser o produto R vetorial momento linear. Então, a direção desse L... Aí, vou ver qual é a direção desse vetor RA. Ele vai estar na direção do eixo Y. Então, esse aqui vai ser um R na direção J. Veja que a direção do vetor R está na direção do vetor Y. Então, é a magnitude vezes o vetor unitário J. Vetorial. Agora, o momento linear. O momento linear tem a direção do eixo X. Então, isso daqui vai ser o módulo do momento linear na direção Y. Então, o momento angular L vai ser RP de J vetorial I. Então, o momento angular, a direção dele vai ser RP, J escalar I é menos K. Então, aqui eu sei a direção do momento angular da partícula A em relação ao eixo 1. Aqui eu tenho que botar o eixo, em relação ao eixo 1. Então, ele vai ser 2,4 quilograma metro quadrado por segundo na direção K. Ou seja, ele entra no plano do quadro. Entra no plano do quadro. Isso aqui a gente consegue mostrar pela regra da mão direita, né? Então, lembra que eu vou pegar aqui o eixo, o sentido da rotação, que está indicado aqui por essa seta. Deixa eu desenhar aqui. Aqui está a seta, ela está fazendo esse movimento aqui, né? Então, ela tem esse sentido aqui, que é o horário. Então, você pega os dedos no sentido da seta, girando os dedos, o polegar indica a direção do eixo de rotação logo do momento angular. Ok? Então, eu posso até colocar aqui em observação. É a direção do polegar aplicando, que a gente chama de regra da mão direita. Tá? Então, a gente aqui. Mostrar a regra da mão direita para vocês aqui pela tela é bem difícil, porque às vezes a imagem pode ficar espelhada, né? Então, isso é algo que não dá para fazer bem aqui na... Então, vou fazer a letra B, tá? Vou fazer a letra B aqui. Agora, qual será o momento angular da partícula B em relação ao eixo 2? Então, veja aqui. Essa partícula B, ela possui uma velocidade, que está aqui na diagonal desse retângulo, ok? Só que eu quero saber qual é o momento angular em relação a esse eixo aqui, tá? Esse eixo 2. Qual será o momento angular? Então, eu vou fazer aqui, vou calcular a magnitude aqui primeiro. Vamos para a letra B. Então, o momento angular em relação ao eixo 2 vai ser RB, massa de B, velocidade de B, vezes seno de θ. Ok? Então, agora tem que saber qual é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor posição. Então, vou voltar aqui na figura, vou ampliá-la aqui. Veja que o vetor velocidade tem essa direção na diagonal e o vetor posição, né, que vai localizar a partícula
né? Enquanto ela estava lá na origem, vai ser isso daqui, né? Então, esse daqui é o vetor posição RB, tá? Que vai localizar a partícula em relação à origem, tá bom? Então, o que eu posso ver aqui, por exemplo? Se eu calcular aqui o seno de 30 graus, ele é o cateto oposto. O cateto oposto é o que eu chamo desse R perpendicular aqui. Essa grandeza aqui, o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa aqui é justamente o RB, né? Então, esse R perpendicular aqui, ele é o RB seno de 30 graus. A gente chama isso daqui de braço de alavanca. A gente vai ver na próxima aula também isso aqui, braço de alavanca. Então, braço de alavanca é uma distância perpendicular. Deixa eu pegar aqui. Braço de alavanca é uma distância perpendicular à direção de movimento da partícula. Então, veja que esse R aqui, ele é perpendicular à direção do movimento da partícula. Então, a gente chama esse R perpendicular de braço de alavanca. Então, se eu pego o seno desse ângulo, seno de θ, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o cateto oposto ao ângulo reto, né? Então, R perpendicular, RB seno de 30 graus. Tá? Então, a gente pode ir lá e substituir os valores e calcular o momento angular dessa partícula. Deixa eu pegar aqui. Então, em relação a esse eixo 2, eu poderia escrever isso daqui da seguinte forma: MB, VB, RB, seno de... Só para vocês se lembrarem que isso aqui é o tal do braço da alavanca. Então, L2, a massa da partícula B, deixa eu me pegar aqui, vale 0,50 kg. A velocidade dela vale 1 metro por segundo. E o raio, RB, deixa eu ver se eu peguei aqui, vale 2 metros também, vezes seno de 30 graus. Então, o momento angular dessa partícula vale 0,50 kg metro quadrado dividido por segundo. Então, está aí o momento angular dessas duas partículas. Aí, se eu quisesse saber a direção, eu calculo o produto vetorial. Então, L2, como eu fiz lá em cima, vai ser RB vetorial PB. Então, L2 vai ser a magnitude de RB, a direção dele no espaço, está na direção J, vetorial, momento linear. Agora, esse momento linear aqui, ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente que eu vou chamar de Px na direção I, menos Py na direção J. Veja por que é menos aqui. Porque o momento linear está nessa direção aqui, na direção do vetor velocidade. Então, aqui está o momento. Então, se aqui está o vetor, o eixo Y e o eixo X, então esse momento ele está no sentido contrário, o Py está aqui e o Px está aqui, né? Então, esse aqui é o Px e esse daqui é o Py. Então, ele tem direções contrárias aos eixos X e Y. Então, é por isso que tem o sinal menos. Então, aqui eu vou fazer. Então, L2 vai ser igual a RB Px de J vetorial I menos RB Py de J vetorial J. Isso daqui é igual a zero. E isso daqui é igual a menos K. Então, L2 vai ficar igual a RB vezes o momento da partícula B em relação ao eixo X na direção K. Então, o L2 vai ser igual a mais 0,50 kg metro por segundo ao quadrado na direção K.
Então, esse momento angular da partícula 2 sai do plano do quadro. Eu posso aplicar a regra da mão direita aqui. Então, vejo que eu tenho uma rotação aqui que está no sentido horário, né? Então, se eu pego os dedos da mão e faço esse movimento no sentido da seta, o polegar aponta a direção do vetor momento angular. Então, o vetor momento angular ele sai do plano do quadro. Veja que isso é uma propriedade do produto vetorial, né? Então, veja que L ele é perpendicular ao plano formado por R e P. Né? Isso aqui é um produto vetorial, né? Então, L é perpendicular ao produto vetorial RP. Então, é lá da álgebra, né? Então, se a gente tem um plano aqui, se você tem o vetor P e o vetor R aqui no plano, o vetor momento angular L, ele é perpendicular ao plano formado por R e P. Certo? Então, qual é a dificuldade aqui? É trabalhar com produto vetorial.